Boa noite. Hoje é a nossa segunda aula, da escala K. É a aula que a gente vai falar sobre a adaptação dessa escala, como que eu faço na minha prática diária, né, no meu dia a dia na clínica, como que eu faço para observar e anotar essas informações na escala. Então, a gente vai seguir aqui o modelo que eu padronizei, né? Um modelo adaptado. A escala vocês receberam, e na nossa primeira aula eu mostro para vocês a escala. A escala K, como a gente viu na aula anterior, ela é uma escala muito completa, e ela é utilizada tanto por médicos quanto por profissionais da área da equipe multi, né? Profissionais como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e demais profissionais que atuam, né? Psicopedagogos, neuropsicopedagogos, que atuam com crianças. Então, quando a gente vai fazer a observação, geralmente a gente faz assim, a gente encaminha a escala, a gente direciona a escala, na verdade, para a família. Então, é feito um momento com a família, onde a família senta com você, na sessão, e você faz as perguntas para a família, direcionadas às questões da escala. Então, são 14 questões, e a primeira questão é sobre relacionamento interpessoal. Né? Então, você vai perguntar para a família como é que a criança se relaciona com outras crianças, em ambientes, por exemplo, como aniversário, em ambientes, por exemplo, como a escola, como é que é essa interação da criança? E a família vai te dar essa informação e você vai, em cima da informação, você vai pontuar lá na escala. Tudo bem, você fez aquela observação com a família, agora a criança está só com você. Você já pontuou ali as informações da família, e em alguns casos, o que, que eu faço? Eu entrego essa ficha adaptada, eu entrego para a família levar para casa e preencher com calma. E assim tem sido bem mais fácil, né, a observação, do que somente eu chegar para a família e fazer as perguntas. Mas fica a critério de vocês, tá? O momento com a família é importante, até para que você possa fazer as orientações necessárias. Então, essa primeira pergunta ela vai falar sobre o relacionamento da criança com outras crianças. E ela vai falar também do relacionamento da criança com o adulto. Você sabia que a criança com autismo, ela tem mais dificuldade de interagir com criança do que com adulto? E às vezes a criança, por exemplo, ela tem uma boa interação com o adulto, mas com a criança ela não tem interação. Por quê? Porque o adulto, ele faz a mediação, o adulto direciona, o adulto conduz. Já a outra criança, ela dificilmente faz a mediação. Então, a interação tem que ser uma interação ali provocada, tem que ser uma interação ali desejada. Então, como o TEA, a pessoa tem necessidade de interação, ou seja, ela tem dificuldade de interação, esse processo vai ser deficitário. Então, como é que eu faço? Essa criança chegou para mim, e aí eu vou observar ela com essa folha em mãos. E aí eu estou ali observando, por exemplo, o relacionamento interpessoal. E aí eu vou promover brincadeiras com essa criança para observar o relacionamento dela interpessoal. Ah, Liliane, mas no meu consultório eu não tenho outra criança, eu atendo individual. Não tem problema. Você pode fazer aí um momento especial na escola, você pode fazer a visita na escola e observar. Ou você pode, por exemplo, solicitar, se você trabalha numa clínica, que o outro profissional ceda para você alguns minutos para você fazer uma sessão interligada com uma criança da mesma idade. Isso também a gente fazia muito em outras clínicas que eu trabalhava, que não tinha, por exemplo, atendimento em grupo.
Hoje eu trabalho numa clínica multidisciplinar que tem atendimento em grupo, eu coordeno esse grupo de habilidades sociais. Mas, por exemplo, as outras clínicas não tinham esse grupo de habilidade social. Então, eu ia nas salas, eu pedia para as outras profissionais para ter um momento ali com a criança dentro da mesma faixa etária e funcionalidade para poder observar essa questão. Então, quando não tinha nenhuma criança, quando não havia possibilidade, né, eu fazia esse trabalho na escola, ia até a escola, e também promovia brincadeiras, por exemplo, com a criança, brincadeiras onde os personagens, ou seja, os bonecos, os brinquedos, pudessem ter diálogos. Então, por exemplo, você está ali no momento com a criança brincando, aí você senta no chão, você pede para a criança para ela conversar ou para ela brincar de escolinha com você. E você pega todos os brinquedos ali e coloca como se fossem os alunos da escola. Transforma aquela brincadeira numa escola. E nessa brincadeira, você pede para o brinquedo ir conversando com outro brinquedo. Você cria várias situações ali. Uma criança ali que vai ser o boneco, vai conversar com outro boneco, e vai acontecer uma situação onde eles vão precisar interagir, onde eles vão precisar trocar objetos, onde eles vão precisar compartilhar objetos. E você faz ali no simbólico aquele momento, e assim você consegue perceber se a criança tem, além de um bom simbólico, se ela consegue sequenciar no jogo simbólico, e se ela interage, né? Se ela tem essa interação, tanto com você, que está ali brincando com ela, quanto com as outras, com os brinquedos, tá bom? E aí você vai registrar. Então, você vai colocar como foi o resultado da tua observação. Aí você vai colocar assim: observado que a paciente não conseguiu interagir com o, com o colega da mesma faixa etária e funcionalidade. No brincar simbólico, aí você coloca no jogo simbólico, a criança, no jogo simbólico, a criança não conseguiu, a criança teve necessidade de suporte verbal e gestual para continuar o brincar. Aí você vai citar o comportamento dela por diversas vezes, desviava o olhar, e trocava de lugar. Hiperagitação motora. Pronto. Aqui você já tem uma observação aí da sua primeira análise aí com essa criança. Então, você já sabe que aqui a pontuação, se você for olhar lá na escala, você vai acompanhar na escala, depois eu mostro para vocês, se você tiver com a tua escala aí na mão, você vai ver que no primeiro item, você tem lá item 1, que é sem evidências, ou seja, não tem nenhuma dificuldade. O 2, né, que é o ponto 2, ela tem um grau leve de anormalidade, ela evita olhar nos olhos, evita o adulto, tem dificuldade, é o ponto 2.
o ponto 2.5, né, que é o 2,5, o 3, o 3,5 e o 4 já são o nível mais severo, ou seja, o nível de suporte com maior necessidade, ou seja, ela vai necessitar de mais suporte. Então, nesse caso, como o suporte dela foi verbal, ou seja, quando eu fui brincar com ela, eu tive que dar um suporte verbal, vou só destacar aqui para vocês verem, e gestual. Significou o quê? Significou que eu precisei ensiná-la. Eu precisei falar assim: olha, vamos lá, vamos pegar essa boneca e colocar aqui, assim. Então, essa criança, ela necessitou de suporte. E gestual, eu tive que fazer gestos, eu tive que modificar ali também o meu comportamento para que ela pudesse ter ali uma interação. Ela não teve uma interação natural, ela teve uma interação mediada. Então, aqui eu já posso dizer que é o ponto que eu vou, a pontuação que eu vou dar para ela, aqui, vai ser 2. Vai ser 2. Então, 2 pontos é a observação que eu tive da primeira parte, do primeiro item, né? A primeira questão da escala, certo? E assim a gente vai para a segunda questão. Imitação. Em que medida ele imita? De que forma favorável à aprendizagem, ele repete frases. De que forma ele imita de uma forma favorável à aprendizagem? Deixa eu só ajeitar aqui que deu erro. Favorável à aprendizagem. Em que medida ele imita? Ele imita de uma forma favorável à aprendizagem? É uma outra pergunta. Ele repete frases ou slogans de desenhos? E aqui você vai fazer a mesma questão. Você vai perguntar para a família como é que é esse processo, né? Se a família já observou, se ele faz isso, se ele tem essa necessidade. E assim você vai observando que a criança precisa dessa interação, dessa mediação, certo? Só um pouquinho, só permitir aqui a entrada das meninas. Pronto. Então, essa mediação ela é feita sempre com suporte. Então, a família sempre te fala assim: olha só, eu percebo muita dificuldade dele imitar, ele tem necessidades de estar ali sendo demonstrado com muita paciência, muita cautela. Eu peço para ele dançar ou imitar um movimento, ele não imita. Quando eu vou falar para ele, eu vou conversar com ele, ou brincar, conversar sobre a escola, ele não consegue me falar o que aconteceu na escola. Ele repete muitas frases, ele vive repetindo as frases. Tem um slogan de um desenho, ele vive repetindo. Então, ele tem dificuldade de alternar, por exemplo, os pezinhos quando vai fazer o movimento de subir e descer. Ele tem dificuldade de expressar o movimento da face, por exemplo, quando ele vai expor ou expressar uma emoção, por exemplo, faz uma carinha de triste, faz uma carinha de feliz. Ele não consegue fazer essa associação. Então, aí você já teve uma informação da família de que essa criança tem dificuldade para fazer imitação. E aí você vai observar essa criança na sala de terapia, no consultório, né? Ou na escola. Então, quando você vai observar ela no consultório, você vai te oferecer aí brincadeiras, né? Brincadeiras para você poder observar. Então, brincadeiras de imitar, brincadeiras, por exemplo, com os emojis. Que carinha é essa? Aí você é feliz, aí você pode brincar, brincadeiras motoras, dançar, principalmente a brincadeira da música, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. E tem um jogo, que é o jogo Imitatrix,
que a gente coloca a cartinha em cima da cabeça e a criança vai ter que reproduzir a imitação para adivinhar o que está lá na cartinha na cabeça. Então, é um recurso muito bom também para trabalhar a imitação. Nesse item 2, depois que você for lá observar, aí você vai fazer a anotação, né? Você já está com a criança ali no consultório e você vai observar. O paciente teve no brincar de imitar os movimentos dos animais, ele teve dificuldade de reproduzir a imitação do... Aí você coloca aí o animal que ele teve dificuldade de reproduzir. Por exemplo, ele teve dificuldade de reproduzir a imitação do cavalo, né? Que ele tem que fazer aquele toque-toque. Você até ofereceu para ele um objeto para que ele pudesse simbolizar o cavalo. Ele teve dificuldade de reproduzir a imitação do cavalo. E aí você, nos emojis, no pareamento, aí você pode colocar assim, no pareamento, aí você vai usar as emoções. No pareamento das fichas de emoção, o paciente não conseguiu parear o susto, aí você coloca, e o medo. Um exemplo. Observada, e você vai continuar a tua descrição. Observado, necessidade de suporte verbal e gestual para realização da tarefa. Pronto. Aí você vai colocar pontuação. A pontuação. Lembra que eu falei 1 ponto, não está dentro do espectro. 2 pontos tem uma dificuldade leve. 2,5 já aumenta um pouquinho o grau de dificuldade. 3, o grau de dificuldade já é mais alto, né? 3,5 e 4, grau de dificuldade severo. Então, aqui nesse caso, como ele teve o paciente no brincar de imitar os movimentos dos animais, ele teve dificuldade de reproduzir a imitação do cavalo. Olha só, gente, imitação do cavalo, ou seja, o cavalo é uma imitação que é muito comum, as crianças conseguem, ainda mais que elas, se você ensinar antes da criança, quando é muito pequena, desde pequenininha, lá dos 2 anos, a criança já começa a ter acesso à música. Mas uma criança, por exemplo, na faixa etária, a gente está aqui avaliando crianças acima, por exemplo, de 3 anos. Essa escala, como eu falei, é uma escala para avaliar crianças acima de 3 anos, até adolescentes e adultos. Então, aqui a gente vai contabilizar uma avaliação aí a partir lá dos 5 anos. Vamos contabilizar a partir dos 5 anos, 6 anos em diante, tá bom? Porque antes desse período, até 3 anos, ali a gente consegue, 3, 4 anos, a gente vai aplicar a escala MCHAT, que a gente fez a aula da escala MCHAT. Então, essa escala aqui a gente vai usar a partir dos 6 anos, que fica melhor para vocês poderem estar fazendo aí a observação. Então, 6 anos, 5 anos, a criança já sabe imitar.
Então, isso aí, você vai colocar lá a pontuação dele por dificuldade de imitar um cavalo e não conseguir parear o susto com medo, ou seja, o susto, a expressão do susto, o medo. Então, há uma semelhança aí, né? Lógico, no susto e no medo, mas a criança não conseguiu pegar uma imagem de uma pessoa que estava com medo, colocar lá, uma pessoa que estava assustada, colocar lá, e pegar uma imagem de uma expressão ali, por exemplo, que é comum, né? As pessoas podem fazer assim, ah, demonstrar na expressão que estão com medo. Então, nesse caso, houve uma necessidade maior de suporte, né? Porque ela teve que ter suporte verbal e gestual. A gente vai dizer aqui que a pontuação dela é 3, porque ela teve dificuldade de fazer uma imitação simples. E assim a gente continua, né, até o item 14. Então, por exemplo, o item 3. Resposta emocional. Se chora no momento que a cultura diz que é para chorar. O que é isso? Se chora no momento que a cultura diz que é para chorar. A nossa cultura, né, quando a gente fala em momentos que é para chorar, a nossa cultura, por exemplo, quando eu choro, quando eu perco alguém, quando eu sou machucada, magoada, quando alguém briga comigo. Então, culturalmente, a gente sabe em que momentos, né, a gente chora. Então, a criança, ela tem isso, por exemplo, alguém brigou com ela, alguém machucou, ela chorou, só que não é sempre, ou seja, não é choros assim, sem motivo aparente. Ela chora porque teve um motivo. Risos, por exemplo, gargalhadas. Quando a gente lembra de uma piada ou de uma coisa engraçada, a gente sorri, né? No autismo, a pessoa, às vezes, ela tem uma ecolalia tardia. Então, ela vai ter, por exemplo, aí momentos de riso, gargalhada, em contextos, por exemplo, diferenciados. Por exemplo, ela pode estar ali no momento da sessão com você, e aí ela começa a rir de algo que ela viu semana passada. Um desenho, algo divertido, e aí ela vai estar rindo. Então, aí você tem aí já uma observação importante. Que você vai fazer? Aqui nesse caso, aqui eu deixei para você consultar a família sobre as brincadeiras. Por quê? Porque a gente precisa primeiro entender qual é o fator emocional aí que está mais abrangente aí, né, nesse contexto, que às vezes a criança ela é uma criança que tem uma família disfuncional, os pais brigam muito, ou então os pais são separados. Então, tudo isso vai influenciar aí no desenvolvimento dela. Então, é importante que você observe. Mas tá, Liliane, como que eu posso, então, fazer a minha observação no consultório aplicando a escala? Lembra que você já entregou essa escala para a mãe, os pais, para eles preencherem? Pois é, agora você vai fazer observação em sala de terapia. Na sala de terapia, você vai estar ali observando o que essa criança tem, o que você pode oferecer para ela para você preencher na escala. Né? Então, o que você vai preencher? Por exemplo, no brincar simbólico, você vai dar para ela a opção dela ter um momento ali onde o boneco, o brinquedo vai chorar. Então, no momento do brincar, você vai oferecer para ela a criança vai cair, por exemplo, ou vai acontecer uma situação que a criança vai precisar ir ao médico. E aí você vai no simbólico, você vai fazer com que aquele brinquedo chore. Será que você conseguiu? Será que a criança conseguiu fazer o brinquedo chorar? Ela conseguiu se colocar no lugar do brinquedo? O brinquedo foi cuidado? Ela teve aquela atenção? Isso a gente chama de teoria da mente. A teoria da mente, ela, ela é, ela é uma teoria que ela é deficitária, ou seja, na pessoa com TEA.
Então, como é isso? Eu me colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Então, isso há uma necessidade de estimular na pessoa com autismo. Então, por exemplo, eu finjo que eu estou chorando. Eu, durante a terapia, sento com a criança, e a gente começa a brincar, e aí eu machuco o meu dedo. Eu faço um movimento e eu vejo a expressão da criança, se ela está preocupada comigo, se ela vai cuidar de mim. Isso também a gente pode fazer durante a observação. Então, o que você pode colocar na escala? Né? Observado que, no decorrer do brincar, a paciente, eu estou colocando aqui A como se fosse A. A paciente não conseguiu, não conseguiu transmitir as emoções no contexto, no contexto do, do brincar. Ela não conseguiu. Então, percebeu-se rigidez cognitiva, rigidez cognitiva, e algumas vezes o olhar era fixo para um único objeto. Ou seja, aqui a criança demonstrou que ela não conseguiu ali entrar no simbólico, e ela teve também aqui, ela demonstrou aqui que ela teve necessidade aqui de uma ajuda para seguir a proposta, porque ela teve rigidez cognitiva. Então, o que é rigidez cognitiva? Ela pegou a boneca ali, por exemplo, que a gente estava brincando, e ela ficou com a boneca fazendo um movimento ali repetitivo. Ela levantou a boneca e ficou ali levantando a boneca e olhando para a boneca. E algumas vezes ela aproximava a boneca dos olhos. Não sei se vocês já viram, mas assim, é bem comum na pessoa com autismo. Ele faz, tá aqui, né? O brinquedo, aí faz esse movimento aqui, ó. Aproxima e afasta, aproxima e afasta com muita frequência. E outras vezes, algumas crianças cheiram ou lambem. Então, isso também faz parte aí do processo aí de desregulação, né? E um sintoma bem característico do comportamento do TEA. Então, aqui nesse caso, a gente vai colocar a pontuação dessa criança. A pontuação dela, devido à rigidez cognitiva, ou seja, ela não demonstrou brincar, eu vou colocar aqui 2,5. Por quê? Porque ela teve dificuldade de perceber aí a proposta e fixou o olhar para o único objeto, ou seja, ela não teve ali nenhuma interação, né, com a terapeuta. Então, aí a resposta emocional dela também, ao brincar, não foi satisfatória. Então, eu dou aí uma pontuação para ela aí de 2,5, porque ela oscilou entre o grau leve de anormalidade, né? E um, 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 uma média aí de nível um pouco mais elevado de suporte, que é o 2,5. O 2,5 ele vai oscilar aí entre o leve e um pouco mais de suporte, que é
quase próximo do 3. Então, a gente já tem aqui 2,5. Aí a gente vai para o item 4, expressão corporal. Na expressão corporal, a gente tem aqui o uso do apontar, né? A questão dos gestos, quando está aborrecido, quando está feliz. Se tem essa expressão corporal aí. Por exemplo, pega a bola. Aí eu pergunto, onde está a bola? Aí a criança fala, ali. Mas quando ela fala ali, ela direciona a fala ao dedo. Ali. E aí ela aponta. E eu pergunto para ela, onde está a caneta? Ela, ali. Então, ela aponta, ou aqui. Ela sempre vai falar e apontar. Então, a gente vai estar oferecendo sempre estratégias para essa criança para estar observando esse item 4 aqui. E aqui, lembra que você também já fez essa pergunta para a família. Essa observação já é sua na clínica. E aí você vai fazer a observação. Aqui você vai também ter o mesmo critério de anotação. Observado, você sempre faz a pontuação, observado que no, no perguntas e respostas de objetos próximos e distantes, o mesmo só respondia e não apontava. O mesmo só respondia rapidamente, vou colocar aqui rapidamente, com sim ou não, e não apontava. Então, aqui, a gente está percebendo que é uma criança que ela não fez ali, ela não seguiu a proposta de falar e apontar. Ela basicamente respondeu com monólogo, sim, não, e já dispersou, já foi fazer outra coisa. Então, a pontuação dela aqui, então, a pontuação dela vai ficar 2, certo? Eu posso deixar aqui a pontuação dela aqui, por exemplo, 3. Posso, mas eu vou deixar 2 aqui a nível de aula para a gente poder entender, porque aqui poderia ser 3 também. Porque não apontar é um item muito, muito importante, né, motor, que acompanha aí o processo de desenvolvimento. E aí isso prova que ela tem uma atenção bem alterada, mas eu vou deixar 2 aqui só para vocês terem uma noção de como a gente pode ter uma pontuação lá e direcionar qual o nível deles no final. O uso, agora vamos lá para o uso do olhar. O uso do objeto. Usa a escova de dente de cabelo como uma escova de cabelo? Assim, se faz uso do objeto com função. O autista, ele tem uma necessidade de fazer, de dar, por exemplo, função para determinados objetos. Eu tinha um paciente autista que ele andava, por exemplo, para qualquer lugar, ele andava com aqueles clipes, sabe aquele clipe que a gente coloca em papel? Ele andava com esses clipes para qualquer lugar. Qual a função do clipe? Não é colocar ali, encaixar os papéis e arquivar direitinho? Pois é, a função que ele dava era outra. Ele ficava olhando, cheirando, ele ficava analisando, tinha que ficar do ladinho dele como reforçador. Depois ele mudou para um. Ele mudou depois do clipe, ele foi para aqueles barbantes, sabe aqueles barbantes? Barbantes? Fita barbante.
E aí a mãe dele cortava um pedacinho assim, mais ou menos assim, desse tamanho, e ele levava e ficava. Aquele barbante tinha que estar do lado. Foram meses com aquele barbante. Então, assim, isso são objetos que têm funções. Então, o barbante, a função do barbante é outra. Então, ele não tem essa função aí, por exemplo, para estar andando para onde vai, usando como brinquedo. Vocês entenderam? Então, essa é uma dificuldade que é bem, bem comum também. Então, nesse brincar, aqui você também vai fazer a observação. Você vai sentar com a criança e vai observar. Você vai colocar para ela, por exemplo, no brincar, e você vai escrever: no brincar, foi sugerido que a criança transformasse o, o, vou colocar aqui o canudinho num foguete. Num foguete. A criança não conseguiu simbolizar, simbolizar, simbolizar que o canudinho, poderia ser um brinquedo, um foguete ou um carro, por exemplo. Então, aqui a gente já sabe que a criança teve dificuldade, então a gente vai dar uma pontuação para ela de 2,5. Porque ela teve dificuldade de simbolizar, tá? Podia ser 3, podia, mas a gente vai ficar em 2,5, porque eu quero fazer o cálculo para vocês terem uma noção no final. Está aberto a mudanças? Vamos só passar aqui para o próximo item. 6. Está aberto a mudanças? Aceita quando você faz alguma mudança de lugar? Isso aqui é outro item muito comum da pessoa com autismo. Eu sempre faço mudança, assim, às vezes, da posição da minha mesa. E é impressionante como eu já percebo a alteração aí das crianças quando elas chegam e veem a mesa fora do lugar. Então, isso aí é bom você fazer, você está modificando para você observar, e você já vai preenchendo a escala e pergunta para a família se quando eles fazem, por exemplo, uma mudança, por exemplo, vão viajar, ou, por exemplo, mudam a posição dos móveis. A criança ela tem aí uma necessidade de permanecer naquela rigidez, naquele mesmo padrão. Então, aí você vai ter muito que. Esse item aqui você vai perguntar muito para a família e você vai observar trocando os objetos da sala. Eu vou colocar aqui só para a nível de didático. Após trocar a posição dos móveis da sala, a criança, na segunda sessão, teve bastante rigidez, teve bastante dificuldade e desregulou, perguntando: cadê
perguntando onde estava tal objeto. Então, aqui a gente vai colocar uma pontuação. Aqui a gente vai botar uma pontuação. Como ela praticamente desregulou, ou seja, a sessão foi praticamente, né, encerrada, a gente coloca aí a pontuação dela 3, porque foi um nível de desregulação severo, por causa da mudança da posição do móvel. Aí a gente vai para o próximo item. O uso do olhar. A questão do olhar, a gente já falou, né, lá na escala PPR também. A questão do olhar é algo muito importante. Então, o olhar, você tem que estar ali o tempo todo focado naquele olhar de duração de, no mínimo, 3 segundos, né? Então, olhou, 3 segundos, 1, 2, 3. Manteve o olhar, desviou o olhar, mas volta novamente a olhar, isso é importante que você observe e pergunte para a família. Esse aqui eu não vou, eu vou só colocar aqui a nível de didática, eu vou colocar aqui logo a pontuação, só para a gente poder, porque senão o tempo não vai dar. A pontuação, eu vou colocar aqui, a pontuação dela só a nível de dificuldade do olhar, né? Eu vou colocar 2. Uso da audição. Aqui, às vezes, a criança autista ela tem dificuldade de olhar quando é chamada pelo nome. Então, aqui vai ser muito aquela questão de você olhar quando é chamado. O autista tem muita dificuldade de olhar quando é chamado, tem dificuldades sensoriais, então vai ter dificuldade por exemplo, com barulhos, se você estiver fazendo alguma mudança com obra, ou tiver algum barulho, ele já se incomoda. Se você tiver, por exemplo, que pedir para ele pegar em slime, objetos que sejam melequentos, tintas, tudo isso vai trabalhar essa questão aí da sensibilidade deles, mas também você pode observar também aí a sensibilidade auditiva, quando você está ali brincando com eles também, com sons. Que som é esse? Vamos cantar uma música, a música do gato? Aí, quando você começa a cantar, a criança já coloca a mão no ouvido, ou quando você coloca uma música para tocar na caixa de som, a criança já coloca a mão no ouvido, e não é um som tão alto assim, é um som baixinho, mas a criança não consegue permitir, isso também é um sintoma. Tem um barulho, por exemplo, na sala de cima, você não escutou, mas a criança escutou e a criança fica ali incomodada com aquele barulho. Então, aqui eu vou colocar a nível de observação também, vou colocar aqui. Após a brincadeira de adivinhe qual som é este. A criança desregulou, a criança desregulou e pediu para parar, colocando a mão no ouvido. Aí, pontuação aqui, você já sabe que é 2,5. O grau leve de anormalidade, aí ela já entra já no meio, por quê? Porque a criança já desregulou colocando a mão no ouvido. Desculpa, aqui não é 2,5, gente, é 3,5, tá? Desculpa, aqui é 3,5. Porque já houve uma desregulação fora do comum. Uma música, você pedir para a criança nessa idade gosta de brincar, de música, de 6 anos, gosta de cantar, aí ela ouve uma desregulação muito alta, então a gente já coloca aí 3,5, que é um nível de regulação severo, bem alto. Aí a questão do olfato, né?
O paladar, e você vai precisar muito das informações da família, você vai pontuar a nível de informação familiar, então a família vai te dizer como é que é essa questão da seletividade alimentar, isso é muito com a família. Aqui você observa no teu consultório, você observa com tintas, slime, areia terapêutica, tá bom? Não oferece alimento para criança porque não é recomendado. Você vai fazer atividade com recursos que você possa ter que pedir para a criança sujar as mãos, para a criança ter tátil, né? Ter sensibilidade tátil ali com texturas diferenciadas. Aí eu vou colocar aqui a pontuação, só para a gente fazer o cálculo aí para vocês verem lá na escala. Pontuação. Ela teve bastante seletividade alimentar, tá? Esse nosso caso aqui. Vou colocar 3. Seria 2 se ela tivesse seletividade alimentar, se ela tivesse só seletividade alimentar, mas não tivesse a seletividade, por exemplo, ali com outros itens, como, por exemplo, a tinta. Nesse caso aqui, ela teve com a tinta, com todos os itens. O medo. É uma criança que tem medo de cachorro, só de olhar. Ela tem medo de coisas que não oferecem riscos. Então, e isso também vai muito conversa com a família. Aí você vai precisar conversar com a família. Vou colocar pontuação aqui. Vamos imaginar que a família relatou que ela tem medo de apagar a luz, tem medo de olhar, de se aproximar de um cachorro, tem muito medo, por exemplo, de brinquedos. Ela vê um brinquedo, por exemplo, ela fica com medo. Então, isso aí já gera um sintoma bem característico do autismo, e você já pontuou. Vamos pontuar 3. 11. A comunicação verbal. Como é que está essa comunicação verbal da criança? Ou seja, ela se comunica através da fala. Como é que é a fala? É uma criança que não tem uma comunicação verbal, ela não consegue se expressar adequadamente. Então, nesse caso, como ela não consegue se expressar, né, você já conversou com a família, você está observando em sala de terapia, então você vai pontuar que a comunicação verbal dela é uma comunicação com dificuldade. Nesse caso, ela tem o quê? Ecolalia, ela faz ecolalia imediata, ou seja, eu falo, ela repete, não consegue, não consegue iniciar um diálogo. Enfim, ela tem uma pontuação aí também 3, devido à dificuldade de comunicação. Comunicação não verbal, ela não consegue, por exemplo, fazer aquela expressão, por exemplo, tá legal, só esse simples movimento aqui, ó. Vamos brincar de mímica? Vamos brincar, eu vou fazer o gesto, você vai observar, olha só. A criança tem dificuldade de fazer essa leitura das expressões. Então, aqui também, se ela teve dificuldade, a gente vai pontuar. Vamos colocar aqui uma pontuação. A pontuação dela também 3. Só para a gente poder fazer o cálculo, para vocês verem lá na escala. E, por último, né, ao nível de atividade. Será que é uma pessoa agitada? Será que é uma criança que é uma criança que ela não consegue parar? Ou ela é muito quieta? Como é que é essa inteligência, o nível intelectual dessa criança? E aí você vai fazer várias atividades, vai observar o cognitivo e vai observar também as habilidades atencionais.
Então, vamos imaginar que é uma criança muito ativa, uma criança que, como nós já vimos aqui, tem muitas seletividades, seletividade alimentar, então a pontuação dela tem dificuldade sensorial, dificuldade cognitiva, a pontuação dela aqui vai ser 3, tá bom? Porque ela é uma criança que teve bastante dificuldade aí durante todo esse nosso processo aqui. A gente está fazendo aqui um caso fictício de uma criança de 6 anos. Então, ela tem muita dificuldade. Então, a gente está observando aqui e avaliando. O item 14, né? Que a gente vai observar também aqui, eu falei para vocês que o 13 era o último, não é? O item 14 que é o último. O grau de construção. Então, se ela consegue resolver problemas, se dá função para o objeto. Por exemplo, pega um controle e faz de conta que é um celular, rasgou uma folha. Ah, poxa, rasgou. Vamos consertar? Será que a criança consegue ter aquela percepção de que ela tem que colocar uma fita, de fazer com que aquela folha volte ao que era antes? Quebrou o brinquedo, vamos consertar? Tentar consertar o brinquedo, resolver problemas, né? O grau de construção, de resolução de problemas tem a ver com a função executiva, com as habilidades atencionais. Essa criança que a gente está avaliando é uma criança que tem várias dificuldades cognitivas, né? Então, a gente vai pontuar aqui também, a pontuação dessa criança vai ser 3, devido às dificuldades cognitivas. Só a nível de observação para a gente poder fazer o cálculo. Então, agora a gente vai fazer o cálculo e a gente vai ter um resultado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos fazer o cálculo, depois a gente vai lá na escala. Vamos lá, no item 1, ó, qual foi a pontuação? Vou usar aqui a calculadora para vocês observarem lá na escala. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, você vai calcular. Vamos lá. Primeiro item foi 2, né? Então, vai ser 2 mais o segundo. Aí você vai calculando. 3. Terceiro, a pontuação foi 2,5. 2,5 mais o 4, a pontuação foi 2, mais assim que a gente confere para poder fazer a observação lá. 5, a pontuação dessa paciente foi 2,5, mais 6, a pontuação da paciente foi 3, mais 3, 7, a pontuação foi 2, mais 2, 8. A pontuação foi 3,5. Mais 3,5. Mais, olha, já está em 20,5. Mais 9. A pontuação foi 3. Mais 3. Mais 3. Mais, né, o 11. 3. Agora vamos para o 12. Pontuação do 12. 12. A pontuação do 12 foi 3. 13. 3 mais o item 14, que a pontuação foi 3, mais 3. Gente, nós tivemos um total. Eu vou só sair daqui para vocês poderem ver a escala, vou compartilhar com vocês a escala.
Nós tivemos um total de 38,5. Aí, como que a gente vai ver lá na escala? Agora, a gente vai pegar a escala e vai analisar lá na escala para poder fazer o cálculo, para poder colocar no relatório. Ó, aqui na escala, você tem lá no final da escala, você tem o resultado. O resultado, ó, de 15 a 29,5, você não tem o quê? Autismo. Acima de 30, ou seja, de 30 em diante, você tem o autismo já no nível leve, oscilando 30. Passou de 30, já vai oscilar para o moderado. Acima de 37, você tem o autismo grave. Qual foi o resultado dessa nossa paciente aqui fictícia? 38,5. Então, foi um autismo aqui pela escala grave, que agora a gente fala, né, pelo DSM-5, autismo de nível 3 de suporte. É aquele autista que vai precisar de bastante suporte, suporte nas atividades de vida diária, suporte nas atividades escolares, suporte e com intervenção multidisciplinar. Então, aí essa criança vai precisar fazer acompanhamento psicopedagógico, acompanhamento psicológico, acompanhamento com médico, né, porque é medicamentoso, ela vai precisar passar por uma avaliação com terapeuta ocupacional, ela vai precisar fazer uma avaliação multidisciplinar para que ela se mantenha aí, né, tendo o acompanhamento adequado. E a intervenção tem que ser pautada na análise do comportamento, para trabalhar o comportamento que a gente observou, é um comportamento desatento, um comportamento que a criança não tem atenção que é esperada, né, tem rigidez cognitiva, certo? Então, o resultado da escala foi feito. Agora a gente vai fazer um relatório. No relatório, a gente vai pontuar esse resultado aqui final. A gente não vai fazer, a gente não vai colocar o que a gente fez na escala adaptada. A gente vai pontuar o resultado, vai citar a escala, depois eu mando para vocês o modelo de relatório para vocês fazerem, tá bom? Gente, nós terminamos a nossa aula. Eu vou só encerrar a gravação aqui se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? Podem fazer.